Olá, meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor e missionário e sou integrante do Missão na Íntegra e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos Núcleo Rio e o Missão na Íntegra estão promovendo a reprise da live que aconteceu na noite do dia 13 de novembro, sobre o decálogo do voto ético cristão. A finalidade desse decálogo é trazer orientações que nos ajudem a escolher melhor em quem votar. Cada princípio será publicado em um capítulo para que você aproveite melhor essas orientações. Caso queira ter acesso a todos os capítulos, basta acessar a nossa playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará a biografia de cada convidado e cada convidada. Acompanhe comigo o 6º capítulo, começando agora para você. Vamos continuar partindo para o item 6. Se nós formos assim bem criteriosos quanto ao tempo, conseguimos fazer em 2 horas essa live. Então eu vou ler e vou chamar a Priscila Ribeiro para essa fala. Eu vou ler o item número 6. Nenhum cristão deve se sentir obrigado a votar em um candidato pelo simples fato de ele se confessar cristão evangélico. Antes disso, os evangélicos devem discernir se os candidatos ditos cristãos são pessoas lúcidas e comprometidas com as causas da justiça e da verdade. E mais, é fundamental que o candidato evangélico queira se eleger para propósitos maiores do que apenas defender os interesses imediatos de um grupo religioso ou de uma denominação evangélica. É óbvio que a igreja tem interesses que passam também pela dimensão político-institucional. Todavia, é mesquinho e pequeno demais pretender eleger alguém apenas para defender interesses restritos às causas temporais da igreja. Um político de fé evangélica tem que ser, sobretudo, um evangélico na política e não apenas um despachante de igrejas. Ao defender os direitos universais do homem, a democracia, o Estado leigo ou laico, entre outras coisas, o cristão estará defendendo a igreja. Por favor, irmã Priscila, tem a palavra por 6 minutos. Essa colocação é muito interessante porque nós temos visto, infelizmente, o discurso religioso sendo cooptado com finalidades de políticas no sentido de aproveitamento próprio, benefício próprio, né? E nós, como cristãos, devemos pensar a política para além dessa estrutura político-partidária, né? Para além do partido, né, propriamente dito, em que a gente vai votar. Por que isso? Porque as políticas públicas, elas existem para todos. E não apenas para aquelas pessoas que pertencem ou votaram ou fecham ideologicamente com determinado partido. Porque as políticas públicas, elas servem para a correção dos processos de desigualdade, e não tem como a gente falar da situação do nosso país, não só desde hoje, mas a gente desde o início da nossa história, sem mencionar esse aspecto da desigualdade social, que é uma coisa gritante no nosso país. Infelizmente, a gente está num dos top 1 ou top 10, sei lá, do ranking mundial em países de desigualdade social. As políticas públicas, elas existem também para extinguir esses abismos sociais. Obviamente que pensar em extinção é muita utopia, uma esperança maravilhosa, que a gente sabe que é um caminho muito longo, mas a gente tem que mirar nesse alvo, a gente tem que ter esse objetivo, pelo menos diminuir ao máximo as diferenças que existem na nossa sociedade. Outra coisa que as políticas públicas servem para essa reparação histórica da má concentração de renda. Então, a gente, quando vota, tem que pensar se as nossas escolhas estão caminhando nessa direção.
Uma questão que é gritante no nosso país, por exemplo, é a questão da necessidade da redistribuição dos grandes latifúndios. Isso é uma injustiça que a gente carrega desde o Brasil colônia, minha gente. Falar de redistribuição da terra é falar de soberania alimentar, é falar de direito a uma alimentação digna, de direito à vida. Que a pessoa não come, ela não estuda, ela não desenvolve, ela não trabalha. Isso é o básico do básico. E veja você, essa reforma da proposta da reforma agrária, ela existe desde 62. Então, lá, João Goulart, antes do golpe de 64, está aberta. Até hoje essa questão não foi decidida, não foi resolvida. E isso é algo importantíssimo. A gente vê regiões inteiras do nosso país em chamas, sem o menor respeito às áreas de vivência, né, de convívio, de existência dos indígenas e tantas outras questões ligadas à vida no campo, às populações campesinas. A gente não pode esquecer que se o campo não planta, a cidade não janta. Isso parece piada de tão óbvio, mas é muito esquecido nas políticas públicas que a gente vive. Então, política pública serve para a gente pensar numa renda social que torne a vida de milhões de brasileiros mais digna. E isso tem um monte de desdobramento. Ele tem saúde, educação, moradia, trabalho, transporte público está nessa lista. Imagine você acha justo, não é possível que o cidadão ele gaste horas da sua existência, da sua vida, em engarrafamento, em metrô lotado, ônibus lotado, trem lotado, essas horas que ele devia estar em família, que ele devia estar desfrutando da sua casa, que ele devia estar tendo um merecido lazer, porque a parte da nossa existência, nós temos esse tempo de descanso e lazer. Então, as políticas públicas são muito abrangentes. E nós precisamos procurar candidatos que foquem nessas áreas do bem viver, de uma vida digna, de uma vida onde todos democraticamente usufruam da sociedade. Então, é pensar num plano de governo que trabalhe efetivamente essas questões, de forma prática. Então, assim, antes da gente votar, a gente precisa analisar se esse candidato que a gente está votando, ou candidata, está envolvido diretamente nesse tipo de política, nessas lutas sociais, se ele tem uma história nos movimentos sociais, se ele já tem ações efetivas sendo já desenvolvidas, né? Então, a gente tem um dever de casa básico aí de 3 pontos, minimamente, né? Em primeiro lugar, eu conheço esse partido que eu estou votando? O que esse partido, o que essa legenda defende lá no Congresso? Que tipo de proposta eles têm votado lá em Brasília? E aí a gente tem que falar de história da democracia no Brasil. Como é que os partidos surgiram? Quem são as pessoas principais, os grandes nomes nesse partido? Para além de ideologia, quem são as pessoas que lá dentro e o que essas pessoas votam? Que tipo de emenda elas votam? Que tipo de coisa elas apoiam lá em Brasília? Então, eu conheço esse partido. Segundo lugar, eu conheço esse candidato. Ele vem de uma família de políticos ou é a primeira vez que está se candidatando? Se é a primeira vez, pelo menos vem de algum movimento social, já tem algum trabalho sendo estabelecido, ele está envolvido em casos de corrupção. Isso parece óbvio, mas é importantíssimo. Imagina vamos escolher então um grupo de professores. Quem aqui nunca foi preso? Esse vai ser escolhido para ser professor. A gente pensa assim? Então, a gente tem que pensar em política também nesses mesmos termos. Vamos ver aqui nesse grupo de médicos que eu vou escolher para trabalhar nesse hospital ou nessa clínica. Quem aqui já não tem nenhuma passagem por corrupção? Quem nunca roubou material público? Olha que absurdo que a gente está vivendo. Mas a gente tem que ter esse crivo. E não só isso, se a gente conhece o partido, se a gente conhece o candidato e se a gente conhece as propostas. A gente não pode votar numa pessoa que a gente não conhece as propostas. As propostas têm que ser justas, democráticas, têm que beneficiar a todos, conforme eu falei anteriormente. Não adianta votar num sujeito ou numa sujeita, numa cidadã, que quer, sei lá, isenção de imposto para templos evangélicos. Isso só beneficia os evangélicos. A gente tem que parar de pensar dessa maneira, porque isso não é democrático, isso não é correto. Se nós lutamos pela verdade, pela justiça, temos que pensar em
políticas que beneficiam a todos. Se o candidato, por exemplo, tem projetos de hortas urbanas, na agricultura familiar, isso já beneficia a todos, não só os nossos, da nossa própria fé. Então, a gente tem que pensar nessas propostas de maneira realista. Veja se as propostas do seu candidato incluem direito à moradia, porque a gente tem a benção de ter um teto sobre as nossas cabeças, mas muita gente não tem. Se o seu candidato pensa no direito à alimentação, já parou para pensar? Criança que não come não consegue aprender na escola. Se pensa no direito à educação, escola digna para todo mundo, gente. É um absurdo ter escola que não tem material básico, não tem papel higiênico, não tem papel para a criança fazer o dever. Então, direito a um trabalho digno, essas reformas que nós fomos roubados nesses últimos anos. Então, os candidatos nos quais votamos têm que ter propostas para que haja um trabalho minimamente digno, um salário que consiga sustentar uma família. Então, a defesa dos direitos humanos também é algo que devemos ter em mente. Não só desses humanos, né, que a gente está vendo acontecer agora nesse governo. Alguns são mais humanos que outros. Não é assim. Nós somos o povo da ressurreição, o povo que prega que a vida vence no final. Então, toda vida importa. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, a defesa dos direitos humanos deve ser a nossa bandeira principal, para que todos tenham direito à vida. Os evangélicos têm que pensar nisso. Eu me incluo nisso. Você que está nos ouvindo, se você não é evangélico, pense dessa maneira também. Escolha candidatos que defendam uma vida digna, com a pessoa podendo estudar, podendo trabalhar, podendo chegar no hospital e ser atendido dignamente, ou num SUS, ou numa UPA. Gente, a defesa do SUS parece brincadeira, que hoje em dia a gente tem que defender isso. Olha a que ponto nós chegamos no nosso país, infelizmente. E nós não podemos concordar com candidatos que consideram essas pautas, a pauta da vida, inferior. Porque comida é defender a vida, escola é defender a vida, transporte público é defender a vida, emprego decente é defender a vida, ter uma casa para morar, roupa para vestir, isso é defender a vida. Então, a gente, como crente em Jesus Cristo de Nazaré, que aprende com o evangelho de Jesus a defender toda e qualquer pessoa, porque todos somos imagem e semelhança, não podemos votar em candidato que defenda menos do que a vida. Então, quando você for domingo lá nas urnas, com a sua caneta, a sua máscara, seu título de eleitor, pense nisso. Pense nisso, porque defender os direitos universais do homem é a nossa principal bandeira, porque Jesus nos ensina isso. Se a gente não faz isso, para que a gente serve? A igreja deixou de ser sal e luz há muito tempo. Então, considere essas coisas, veja bem quem é esse partido, esse candidato, olha lá, ainda dá tempo, dá uma lida nas propostas, o que essa pessoa está propondo? Será que isso vai beneficiar os que têm menos que a gente? Será que isso vai beneficiar a todos os segmentos da sociedade ou só aos evangélicos? Porque isso não é dar testemunho do evangelho de Jesus, não. Se a gente só pensa em se beneficiar, as nossas igrejas, aos cristãos, isso não dá isso não é testemunho de quem nasceu de novo, de quem segue o evangelho de Cristo. Nós temos que ver a sociedade como um todo e agir para que todos, que são imagem e semelhança de Deus, todos, todas e todes também, porque as pessoas trans também são gente, e não pode um país com quase 90% cristão ter uma média de vida das pessoas trans de 35 anos de idade. São pessoas. Nós, como seguidores de Jesus, proclamamos o direito à vida. Então, a gente tem que defender a vida em todas as suas esferas. É isso. Muito obrigado, muito obrigado. Vou pedir ao pastor Clemir que nos ajude em 4 minutos a reagir a essa fala tão importante da irmã. Obrigado, Eduardo, e muitíssimo obrigado, Priscila, e pela riqueza da sua fala e a força do seu testemunho, a potência da sua coragem, que não é da fala aqui, quem conhece sabe do seu ministério, da sua trajetória, do seu magistério, isso alegra, motiva e estimula a gente ao caminho do Evangelho de Cristo, né? E aí, quero aqui
defender e apoiar e celebrar a sua fala, no sentido de que todas as vezes isso já está teorizado e apresentado pela teoria política e pela historiografia do protestantismo evangélico no Brasil, do protestantismo no Brasil. A cada vez que a igreja entrou nessa de fazer defesa dos seus interesses e relacionar-se com candidatos para fazer defesas particulares da própria igreja, a corrupção acontece do candidato e da própria igreja. É uma relação que a teoria política até tem nomes para isso, nem preciso dizer aqui. Então, é uma relação que está no cerne da corrupção, está no cerne da própria corrupção. Da corrupção como alguém que vai fazer interesse de um certo segmento e que vai ser demandado por esse outro, e esse outro, para conseguir, vai ter que ter uma moeda de troca permanentemente. Isso não tem fim, porque você fica refém de políticas pequenas em função de interesses paroquiais. Palavra bem ruim, mas nesse sentido aqui precisa ser dito, né? Como Priscila chamou bem, como esse item do 6º do Decálogo chama a atenção da gente, a igreja deve atuar como aquela que promove política pública para o bem comum. Para o bem comum. E não para... Porque na igreja tem gente de todas as cores, de todas as condições sociais, de todas as... Em suma, a igreja tem que fazer uma política para atender universalmente. É claro que aqueles que estão em condições de mais vulnerabilidade, mais atenção. Mas, de maneira geral, não pode fazer um interesse dos seus próprios desejos. Lembrando, Bonhoeffer, e também mencionado depois pelo sul-africano, o autor do Missão Transformadora, David Bosch, a igreja quando existe para os de fora, porque assim é a igreja primitiva. Porque assim é o ministério de Jesus. Então, não tem como a igreja ter uma pauta no Congresso Nacional ou na Câmara Municipal, porque eleger um prefeito ou vereador que possa fazer defesa dos interesses da igreja. Nada mais anti-evangélico, mais anti-bíblico e anti-Deus isso. Deus é Deus de todos, sobre todos e por todos, cujo sol e chuva vem para todos e todas. A igreja quer criar uma agremiação para fazer defesa dos seus interesses. Nada mais anti-evangélico. Igreja, por isso que a igreja é católica, no sentido de que é para todo mundo. A catolicidade da missão da própria igreja, assim como é o próprio Jesus. Então, muito estranho. E isso está no cerne da própria corrupção e desvirtuamento do sentido da política e da própria igreja quando ela tem um candidato que esse candidato fica refém da pauta dela e vice-versa. Isso não constrói cidadania, mas constrói castas e conjuntos muito antagônicos daquilo que é a missão e serviço da própria igreja, da própria sociedade, e que não produz o bem comum. Se a gente vê a igreja primitiva, a ação desses irmãos e irmãs é para o bem da comunidade como um todo. O texto de Pedro, que Pedro diz acerca de Jesus, o registro feito por Lucas, nos Atos dos Apóstolos, Jesus andou por toda parte fazendo o bem, independente de quem seja. Independente de quem seja. O José do Egito, como dito pelo Juan Stan, nosso teólogo morto recentemente, ele foi chamado para uma diaconia política, um serviço para o bem comum, e não para os da própria comunidade. Então, não faz sentido uma igreja que quer eleger um parlamentar ou eleger alguém para o executivo para fazer interesse e defesa dos interesses da igreja. Isso não é o evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, e a missão da igreja é amar o mundo e as pessoas que estão no mundo, indistintamente. E qual o caminho para isso? Priscila lembrou bem. As políticas públicas, o que são políticas públicas? Ações e gestões governamentais amplamente construídas para o bem comum, para que todos e todas e todos possam ter seus direitos garantidos e assegurados a partir daqueles que mais precisam. E não a igreja se tornar como algo que faz alguém uma relação para os seus próprios interesses. E muita gente, nessas eleições, enganando a igreja, fica com conversa que vou defender os interesses da igreja. Os interesses da igreja são os interesses de Deus, são os interesses do bem-estar, da saúde, como já dito aqui por Priscila, da educação de qualidade, do alimento, como já disse Ariovaldo Ramos, de não ter ninguém na rua, de ter dignidade para todos, de ter a garantia do bem-estar para toda a sociedade. Isso é que um parlamentar, que foi eleito pela igreja ou não, deve estar comprometido, portanto, porque essa é uma ação para o bem do coletivo e nunca para o bem do pequeno grupo. Porque a igreja é uma entidade, e aí refiro-me outrora e já completo, ela é a igreja, e ela existe por causa dos de fora, e não por causa daqueles que estão de dentro. Isso é a ação de Jesus,
Esse é o modelo da igreja dos cristãos primitivos, e essa deve ser uma igreja que é laica nesse sentido, cujos candidatos e candidatas que são inclusive dela, ou que buscam voto nela, têm uma ação política para o bem comum, para a coletividade, para a afirmação de direitos, para a dignidade humana, e não para interesses particulares de qualquer comunidade religiosa. Isso gera desvirtuamento e é também a ser da própria corrupção. A gente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, e o fazemos como fazemos amplamente, e não como defesa de um grupo paroquial. Muito obrigado, pastor Clemir, por sua reação tão virtuosa. Muito obrigado mesmo.